eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu estou muito feliz da gente estar gravando esta nova série, porque para mim este assunto é um assunto inesgotável e se você estiver gostando, não deixa de compartilhar. A ideia de se fazer algo como um podcast é para que ele seja compartilhado e as pessoas escutem e sintam a mesma transformação que você, o mesmo desejo de mudança, a mesma vontade de que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Então, compartilha, vai ser bom. Vamos para um novo episódio hoje? Episódio de hoje, azeite nas vasilhas. Eu vou ler Mateus 25, verso 3 e 4. Lá diz o seguinte: As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Muitas pessoas, elas aceitam a verdade de pronto, de primeira. Mas, por vezes, essas mesmas pessoas, elas não assimilam essa verdade. A influência da verdade na vida dessas pessoas, ela às vezes não é duradoura. É algo passageiro, algo que veio ali e não criou raiz. Essas pessoas eu costumo dizer que são semelhantes às virgens loucas, porque as virgens loucas, elas não tinham azeite nas suas vasilhas com as lâmpadas. O azeite, na Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo. E este símbolo, ele é introduzido nas pessoas através da fé em Jesus Cristo. Aquelas pessoas que examinam o tempo inteiro e buscam fortemente, diligentemente a palavra de Deus, as escrituras sagradas, com muita oração, que confiam em Deus com uma firme fé, que estão ali sempre buscando constantemente entender a verdade, obedecer aos mandamentos de Deus, elas estão entre aqueles que são representados pelas virgens prudentes. Os ensinamentos da palavra de Deus funcionam da seguinte forma: sim, sim, não, não, e a gente tem que ter a verdade de uma forma muito clara em nossa vida para que a gente possa se posicionar de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, eu sempre falo isso para vocês aqui, ela é algo que está ao alcance de todos nós. Quem hoje não tem uma Bíblia? Quem hoje não tem uma Bíblia da linguagem que deseja? Tem os mais eruditos, tem os mais conservadores, tem os mais jovens, os adolescentes. Cada um pode ter uma Bíblia e aprender da palavra de Deus. Em Colossenses 3,17 diz o seguinte: Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E lá em 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte: Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente está falando de conhecimento e verdade da palavra de Deus, na prática a gente não tem como alcançar essas verdades da Bíblia, se a gente não tiver um coração pronto para aprender, para viver, para constantemente estar ali conectado
com a palavra de Deus. Por isso, nesses versos, vocês percebam que é como se a palavra de Deus fizesse parte da nossa vida o tempo todo, constantemente, onde quer que a gente está, o que quer que a gente esteja fazendo, o que quer que a gente esteja pensando, em qualquer instante da nossa vida, a gente precisa estar conectado à verdade. E só o Espírito Santo consegue nos conectar à verdade, e esta verdade, ela vem através da palavra de Deus. E eu já disse para vocês que a gente só consegue de verdade estar conectado a Deus se a gente abre a Bíblia e a gente cria intimidade com Jesus. O azeite de que tanto necessitavam, as virgens loucas, a gente precisa compreender isso de uma forma mais clara, mais nítida. Por que elas eram chamadas de loucas? Qual era o princípio por que elas eram chamadas de loucas? É porque aquelas virgens, elas precisavam introduzir o Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Falar com Deus e aprender sobre Ele. Eu sempre digo que não é teoria que as virgens loucas precisam, sabe? É dos sagrados ensinamentos de Deus. Não é doutrina que essas pessoas, que essas virgens loucas precisam, mas é verdade viva que elas precisam. Elas precisam ter o desejo de ter o conhecimento de Jesus Cristo centralizado dentro do seu coração. E quando a gente fala em Jesus, é nele, exatamente nele, que a gente percebe uma verdade divina que vem ao nosso encontro para abrir o nosso coração para que a gente possa crescer, amadurecer e ser transformado à semelhança dele. A salvação da nossa vida, né? Quando a gente pensa em salvação, em vida eterna, só pode acontecer pela nossa fé. E essa de fato é a coluna da verdade na nossa vida. Eu gosto de um outro texto que diz o seguinte: os que exercem verdadeira fé em Cristo manifestam isso pela santidade de caráter, pela obediência à lei de Deus. Então, as virgens prudentes, elas estão sempre atentas a uma verdade. E qual é essa verdade? Qual é o princípio das virgens prudentes? É estar atento ao caminho que Deus tem para elas. E como é que a gente fica atento a este caminho? Quando a gente dá prioridade ao Espírito Santo de guiar os nossos passos. A gente percebe que a verdade, ela é Jesus. Já parou para pensar nisso? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente pensa nisso, a gente consegue atingir o céu e a gente consegue mais ainda alcançar a eternidade. A gente consegue compreender que o nosso caráter cristão tem que representar o caráter de Cristo e a gente precisa estar cheio de graça e verdade para que a gente possa transformar outras pessoas que estão ao nosso redor. O azeite da graça, que é o Espírito Santo de Deus, faz com que a luz de Jesus permaneça acesa dentro da gente. O
O Espírito Santo no coração de cada um de nós faz com que a gente se torne completo em Cristo Jesus. Quem não conhece a história das virgens loucas e das virgens prudentes, leia Mateus 25 e medite. Cada um de nós pode ser representado por estes grupos. A virgem louca, ela vive a vida despretensiosamente distante do Espírito Santo de Deus, distante das verdades que são comunicadas pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Elas vivem distante da realidade de eternidade, né? Elas nunca estão, de alguma forma, são pessoas que nunca estão em busca de se transformar, conhecer a vontade de Deus para sua vida. A virgem louca, que pode ser qualquer um de nós, não quer depender do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo atrapalhasse seus planos, a sua vontade, os seus desejos. Então, ela vive como se ela tivesse uma vida própria, fora da pessoa do Espírito Santo. Por isso ela é chamada de louca, porque não existe vida fora do Espírito Santo. Então eu queria deixar para você aqui a decisão de escolha. Qual é o desejo do seu coração? Você quer ser uma virgem louca ou uma virgem prudente? Você quer estar conectado com Cristo? Buscar que o Espírito Santo a cada instante encher aí o seu coração de coisas realmente necessárias para a sua salvação, como você ser transformado, como a palavra de Deus ser embutida de tal forma que você sinta cada instante que o Espírito Santo está transformando você à semelhança de Cristo, fazer com que a verdade faça parte da sua vida, ou você quer viver uma vida distante desses propósitos e de repente imagina que vai ter a mesma força no momento de prova, no momento de tribulação que as virgens prudentes. Porque acredite, se você escolher o caminho mais fácil, talvez aconteça com você o que aconteceu com as virgens loucas. No momento que o noivo chama as virgens prudentes para dentro, as virgens loucas estão completamente desprovidas da presença do Espírito Santo de Deus. Não conviveram com Ele, não dependeram dele, não viveram em prol de ser transformadas e aperfeiçoar o seu caráter para viver de acordo com a vontade de Deus. E no último instante vão desejar estar no mesmo patamar das virgens prudentes. Pense nisso. O que você tem buscado para a sua vida? Ore a Deus, converse com Ele, fale com Ele sobre este assunto. Abra o seu coração, mostre a Ele que você está disposta a ser transformado por Ele. E que Deus te abençoe.